Pais admiráveis educam pelo exemplo. Há um livro de Chris Polly, capítulo 3, parte A. Filhos pacíficos e pacificadores. O conceito de paz não tem mistério. Refere-se à quietação de ânimo, sossego, tranquilidade, ausência de conflitos e dissensões, a um ambiente de boa harmonia, com concórdia e reconciliação. Geralmente, esse é um elemento sempre ausente nos lares em que o programa Super Nanny é gravado, pois quando uma criança apresenta problemas de comportamento, é porque o ambiente doméstico está um caos. É importante frisar que em absolutamente toda a família é esperado que haja, em graus diferentes, problemas, conflitos, ciúmes ou agressões. Mas a falta de paz se caracteriza pela predominância da desarmonia, por uma constância nas tribulações. Quando falamos em paz, filhos pacíficos e pacificadores, não significa que não haja situações pontuais de atrito, mas no caso de crianças problemáticas, essa é uma característica que vem de dentro para fora. Tem a ver com confiança e tranquilidade interior. Tentar estabelecer um conceito de paz ou de pacificação para uma criança que vive abastecida por violência é muito difícil. E uso o termo abastecida propositalmente, por causa da influência da internet, da televisão e dos videogames, por exemplo. Violência é sempre violência, mesmo nas formas mais socialmente aceitas, em especial nos meios de entretenimento. Há demonstrações de agressividade instintivas do ser humano. É comum ver uma criança bater a cabeça contra a parede, se morder quando está irritada ou ser agressiva com a família. Quando meu segundo filho nasceu, o mais velho pedia para dar um beijo nele e quando chegava perto dava um cascudo. Nossa grande dúvida diante desse comportamento era: onde ele aprendeu isso? Pois não ensinamos e ele não nos via fazer aquilo. Esse instinto, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não distingue ninguém. Atinge meninos e meninas, negros e brancos, famílias que moram em comunidades carentes ou quem nasceu em berço de ouro. Todos passam pelos mesmos problemas. O que difere é o contexto, a história, o conhecimento cultural, o diálogo que existe em cada ambiente onde isso se manifesta. Só que existe um fator preponderante que determina até onde esse impulso violento vai se desenvolver. O exemplo dos pais. Apesar de toda criança nascer com esse instinto de agressão e violência, é importante o ambiente em que ela vive. Se mora em um lar no qual os pais batem nela porque ficam nervosos quando ela chora, onde xingam uns aos outros e gritam entre si, para ela, a agressão e a violência dos adultos será a referência e acabará se tornando normal. Por isso, o espírito pacificador deve ser desenvolvido, antes de mais nada, nos mais velhos, nos pais. O sábio Salomão deixa claro que as atitudes violentas são reações a atitudes violentas. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ao observar o comportamento dos meus netos, percebo que reproduzem muito o comportamento dos adultos, em especial dos pais. Quando brincam entre si, fico olhando de fora, sem fazer parte da brincadeira, e vejo neles uma reprodução daquilo que os pais falam e até da maneira como falam. Como controlar a agressividade? Uma das grandes dificuldades dos pais de um filho agressivo é como se posicionar de forma correta e eficiente diante desse comportamento. Um dos principais fatores que roubam a paz em um lar. Antigamente, a chinelada ou a vara de marmelo eram a resposta universalmente aceita. Hoje, isso não é visto com bons olhos pela pedagogia e outras áreas que tratam da disciplina infantil. A dor e a disciplina física não são consideradas a melhor saída. Se uma criança agir com agressividade, vocês devem mostrar a ela, falando firme, que não é para bater. Mas não apenas digam o que não pode, digam o que deve, mostrando-se uma atitude contrária. É para fazer carinho, você pode dizer.
pegando a mãozinha do seu filho e passando no rostinho dele. É uma maneira de ensinar uma criança nova que não sabe se expressar, que deve se relacionar com as pessoas utilizando afetos, atitudes tranquilas, como ensina a sabedoria bíblica. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Uma menina ou um menino pacífico e pacificador é o resultado natural de um adulto pacífico e pacificador. Mesmo brincando, os pais podem ter atitudes que serão interpretadas negativamente pelo filho. Por exemplo, mordê-lo em meio a uma brincadeira, dar um tapinha de mentirinha, achando que não é nada demais. Você pode até achar que é simplesmente um carinho mais duro, mas a criança entende como agressão. Ela não tem noção da intensidade. Se você morde, como vai ensinar seu filho a não morder? A não gritar se você grita. Ela está vendo o seu exemplo. É muito difícil transmitir às crianças o que é ser pacífico e ser pacificador, mas as atitudes ajudam, e muito. Um único relato bíblico sobre a adolescência de Jesus nos transmite uma lição sobre esse aspecto. Ao completar 12 anos, sua família vai de Nazaré a Jerusalém para a festa da Páscoa. Na volta para casa, o menino simplesmente decide permanecer na capital. 3 dias se passam. Sabe-se lá o que Jesus fez durante esse tempo. E a aflição de José e Maria chega aos píncaros. É quando encontram seu filho no templo, calmamente sentado entre os mestres, ouvindo, fazendo-lhes perguntas e dando-lhes respostas que maravilhavam os presentes. Ponha-se no lugar de José e Maria. Se você estivesse na situação deles, qual teria sido sua reação ao encontrar o filho 3 dias depois de rodar a cidade atrás dele? Uma bronca? Disciplina? Palmadas? Gritos de reprovação? Provavelmente uma boa descompostura. Pois repare que o que eles fazem é dialogar. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que você estava me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Lucas 2, 48 a 51. Perceba que a Bíblia registra que o adolescente Jesus era obediente aos seus pais. Será que a forma como lidavam com ele não contribuiu para essa obediência? Será que o lar dessa família não era tão pacífico e respeitador, não primava pelo diálogo e a concórdia, a ponto de o rapaz assimilar esse procedimento? As escrituras não afirmam, mas a história dá o que pensar. O ambiente é determinante na forma como a criança vai reagir. Seja ele familiar, social ou geográfico. Por exemplo, o Japão é um país muito mais humanizado que o Brasil, mas também muito mais caótico. Tóquio é uma cidade mais confusa do que São Paulo. As crianças jogam videogames muito mais agressivos do que aqui. Já a Índia é um país bem mais pobre que o Brasil. Ainda assim, Japão e Índia são nações com menos violência, como resultado de um processo histórico-cultural.